Oi, esse aqui é o 18º vídeo do Vedexmas, o Veda Fora de Hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje é a resenha do conto A Filha do Gigante do Gelo, escrito por Robert E. Howard, aqui da sua coletânea Conan, o Bárbaro, livro 2. E essa história aqui é a penúltima deste livro, mais um do projeto Contos do Meio-Dia. O refletir das espadas tinha morrido, os gritos da matança haviam cessado. Silêncio pairava sobre a neve manchada de sangue. O pálido sol sem vida que brilhava nos campos de gelo e planícies cobertas pela neve se refletia no prateado das couraças fendidas e lâminas partidas, no local onde os mortos se empilhavam. A mão sem energia ainda segurando o cabo da arma quebrada, cabeças com elmos, tombadas e agonizantes, barbas vermelhas e douradas voltando-se para o alto, como que numa derradeira invocação a Ymir, o gigante do gelo. Assim começa A Filha do Gigante do Gelo, escrito por Robert E. Howard, que obviamente conta mais uma aventura de Conan, e nesse exato momento ele está encerrando uma batalha contra Hindu, para ser mais preciso, ambos com dois pequenos exércitos. E durante horas e horas, em plena neve, esses dois grupos de homens se duelaram e, bom, não sobrou ninguém. Para falar a verdade, dos dois lados todo mundo morreu, só sobrou Conan e o Hindu. E claro, eles precisam resolver essa questão, né? A última luta dessa pequena batalha, ou grande batalha talvez. Mas, bom, quem você acha que vai ganhar dessa batalha entre Conan e o inimigo? Mas na verdade isso não importa. O que vale mesmo é que ao final, quando temos um vencedor, surge no horizonte uma certa figura que vai caminhando lentamente, lentamente. E eu não vou dizer quem é não, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vale frisar de novo que isso aqui é a penúltima história dessa coletânea aqui de Conan o Bárbaro, o livro 2. E também aproveito para dizer, o livro 3 a gente vai ver lá em 2020, provavelmente no finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Mas eu estou frisando aqui que é a penúltima história porque a gente precisa lembrar que tanto lá no livro 1 quanto aqui no livro 2 e provavelmente lá no livro 3, sempre temos uma parte final aqui na publicação chamada de extras, onde exatamente os contos apresentados são aqueles que não foram publicados quando o autor ainda estava vivo. Sempre lembrando que ele morreu muito cedo. E na verdade ele sempre tentava publicar as suas histórias em revistas de fantasia especializadas nesse gênero. E claro, os editores das revistas aprovavam ou não os seus textos. E claro, acontecia de vez em quando de um ou outro não ser aceito. E o que ele fazia? Bom, ele reescrevia algumas partes. No caso específico aqui desse conto, praticamente, de primeira, ele apenas mudou o nome do protagonista. Pois é, ele tirou Conan e colocou uma outra coisa, que agora nem me lembro qual que é. Mas o que importa é que realmente é uma modificação bem tosquinha, vamos combinar, né? E ele tentava, mais uma vez, passar a obra pelo mesmo editor e às vezes não colava. Claro, tentava com outras editoras para ver se funcionava, mas do mesmo jeito não deu certo. Portanto, esse conto aqui foi rejeitado sobre todas as formas. Claro, depois que ele havia falecido, décadas depois, sim, finalmente houve uma publicação. E esse conto aqui exatamente é o mais original possível, sem nenhum retoque de futuros editores. E o que vale sempre nessa seção extra das publicações é que realmente essas obras aqui, por algum motivo, foram rejeitadas e, no fundo, está certo. Sim, na verdade, todo editor de uma revista, vamos dizer assim, de talentos, caça-talentos, né, sempre rejeita alguma obra que, no fundo, não está funcionando direito. Naquelas, né, o escritor, quando termina de fazer a sua composição, acha que está tudo nos trinques, mas, na verdade, um, dois, três leitores que fazem a leitura do texto percebem logo de cara, está faltando alguma coisa, não está azeitado, precisava melhorar. Não dar retoques de meio que maquiar a origem. Como ele fez, por exemplo, né? Só trocou o nome do Conan por um outro. Na verdade, tem que reescrever alguma coisa. Sim, textos que são rejeitados realmente, no fundo, estão errados de alguma forma. Então, sempre nessa seção extra, temos contos que realmente eles não funcionam sobre alguns aspectos. No caso específico, esse daqui de A
filha do gigante do gelo, logo de cara, até a gente percebe uma coisa completamente diferente das outras histórias que a gente viu aqui nos dois livros até agora. Antigamente, sempre o Howard colocava um bom contexto inicial da nova aventura do Conan, exatamente com um começo, meio e fim, a estrutura básica de uma história. Essa aqui praticamente a gente já está nos quase finalmente dela, porque a gente já viu o final de uma batalha. Ou seja, todo mundo morreu e só sobrou Conan e seu rival. Falta lutar os dois para encerrar a questão de vez. E aí sim que começa, digamos, a segunda parte desse gênero. Sempre lembrando, né? Gênero de espada e feitiçaria. No caso, a espada praticamente já começou, já acabou e já partimos então para a parte da magia, que é a feitiçaria. Justamente essa figura que vem lá do horizonte caminhando e a gente percebe nos primeiros parágrafos que se trata de uma figura feminina. E você pode até pensar, peraí. No finalzinho do texto que eu li, que é exatamente o primeiro parágrafo, o sujeito que ficou vivo daquela pendenga, óbvio, é o Conan, né? Não precisa nem esconder essa informação, né? Ele clama por Emir, o gigante do gelo. E o título da história se chama A Filha do Gigante do Gelo. Bom, é fácil deduzir então que a figura que se aproxima lá misteriosa é a filha do gigante do gelo, filha de Emir. E claro, temos então a outra questão também principal no texto, que o Conan fica na dúvida, peraí, isso que está vindo aqui é de verdade ou é de mentira? Estou tendo alucinação, estou quase morrendo, o que diabos está acontecendo? É claro, muitos leitores podem achar isso muito interessante, né? Instigante, misterioso mesmo, mas na verdade é uma espécie de quase clichê desse gênero de, depois de uma situação extrema, que a pessoa fica meio inconsciente, seja por ferimento, por esforço físico, e não sabe direito o que está acontecendo, se ela está inserida num contexto de realidade ou de fantasia. E também já tende a um certo final meio específico. No caso aqui desse conto, o finalzinho apresenta uma certa reviravolta, mas também está dentro dos padrões que a gente possa considerar como clichê, aquela coisa que no fundo você também fica duvidando se é verdade ou se é mentira. Ou seja, traduzindo, qual o problema então que o editor da revista lá de fantasia acabou por rejeitar esse texto aqui do Howard? É exatamente que a história é muito simples. Ela começa já nos seus finalmente, o que até é um lado positivo em certos momentos, e depois ela não apresenta nada de novo, e o personagem em si, o Conan, não tem uma personalidade exata por aqui. Traduzindo, a gente pode dizer que é uma história quase incompleta, é uma passagem. Uma coisa que eu percebi ao longo do texto é que se todo esse contexto aqui apresentado nesse conto fosse inserido numa outra história um pouco maior, como uma passagem, uma transição de uma fase para outra, seria bastante agradável. Mas ela, isolada, meio que não funciona, porque é pouco. Aliás, vale dizer, é uma história super curtinha, a menor de todas até agora nesses dois livros. E por outro lado, né, também a gente pode lembrar que essa é uma das primeiras histórias que o Howard escreveu para o Conan, ou seja, ele ainda estava definindo. Tanto que, se você, claro, lê o texto, você percebe que toda essa aventura aqui está contida no contexto da mitologia nórdica. Sim, Ymir é um ente da mitologia nórdica. Aquela mitologia que a gente conhece muito através de personagens mais famosos hoje em dia, que são o Thor, o seu irmão Loki e o pai dos dois, o Odin. Principalmente por causa das obras da Marvel, primeiro nos quadrinhos e agora, hoje em dia, nos cinemas. Ou seja, no princípio, Conan estava inserido numa mitologia que já existia. Depois, então, que o escritor começou a desenvolver o seu próprio universo para colocar o seu personagem. Mais motivo para a gente perceber que realmente está tudo ainda muito frio. Embora a história seja na neve, não é por causa disso não. É que não tem muitos contextos, não tem muitas bases ali desse personagem. Ou seja, a gente lê a história e nem identifica exatamente o Conan. Por quê? Na verdade, só porque ele é um guerreiro, aparece uma moçoila que ele se interessa e acabou. Isso não é Conan exatamente, isso pode ser qualquer coisa, para falar a verdade. É tudo genérico. Por isso que a história não funciona, por isso que ela está rejeitada lá naqueles tempos, e até hoje a gente pode considerar assim também. Ela não dá o seu início, ela mal começa, já termina e não apresenta nada de original, nada de novo. Portanto, é uma história bem desinteressante, fácil de ser esquecida. Ou seja, não tem muito o que dizer nessa história. Claro, dá para ler e você ainda se divertir um pouco
se você, claro, nunca topou com histórias parecidas. Aquela coisa, né? Se você tem pouca quilometragens de história, você acaba topando com coisas que você gosta. Mas, no fundo, isso já existe há muito tempo. Enfim, para A Filha do Gigante do Gelo, escrito por Robert E. Howard, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Estaria um pouquinho acima da média. Não chega a ser um texto ruim. Apenas um texto que não funciona, porque é simples demais. Não tem nada de novo. Bom, e fica o convite, logo para essa sexta-feira, a última história aqui de Conan Bárbaro, livro 2. E com aquela ressalva, mais uma vez será uma história rejeitada. Só que é diferente dessa daqui de hoje, que foram poucas páginas, umas 10 e pouca. A próxima, na verdade, tem para lá de 30 páginas. Ou seja, se ela já não funcionar no comecinho, talvez ela seja algo difícil de ser lida. Mas vamos conferir para ver se esta edição aqui acaba em alto nível, mesmo que seja uma história rejeitada. Afinal de contas, os editores ainda podem errar também, né? Eles não são perfeitos nas suas seleções. Bom, de qualquer forma, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meu Dia, que por hora está inserido no Vedexmas, o Veda fora de hora, aqui no finalzinho de 2019. E tchau!